Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos e hoje vamos falar aqui no programa sobre transporte público, custo-benefício. Atualmente, 1,3 milhão de pessoas na região metropolitana do Recife utilizam o transporte público coletivo, cuja frota é de 3 mil veículos, atendendo a 403 linhas. Em 2016, esse número era de 1,8 milhão de passageiros. E é o nível de qualidade que gera um dos maiores problemas do sistema aqui na região metropolitana do Recife. No Recife, o transporte ele se torna ainda mais inadequado de acordo com a população, pela falta de ar-condicionado. Vamos debater muito sobre transporte público com os nossos convidados de hoje, que já estão aqui no nosso estúdio. Vou apresentá-los para você que está em casa. Maurício Pina é nosso primeiro convidado, ele que é coordenador de planejamento do Grande Recife Consórcio. Ele também é professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco. Também vai reforçar aqui o nosso bate-papo o Márcio Santana. Márcio é especialista em engenharia de transporte e também professor universitário. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos saber o que a população nas ruas, o que a população acha, sobre o transporte público. É de qualidade, não é? O que é que precisa melhorar? Vamos às ruas para ouvir a população, os usuários do transporte público. Confira! Está pingando dentro do metrô o ar-condicionado, muitas vezes quente, superlotado, vindo em mínima velocidade. Quando se fala de transporte público, tem muito pano para manga. Se é dentro do metrô... Elevador do metrô quebrado, escada quebrada. Minha mãe tem 78 anos agora. Procurei o elevador para levar ela, não tem. Procurei a escada volante parada. Falta estrutura. Falta melhora para o povo, não estão cobrando passagem, não estão sungando, então bora fazer melhoria. Se é dentro do busão, os usuários estão a cada dia que passa com mais medo. Eu mesmo tenho medo. Já vi assalto dentro do ônibus. A senhora já viu assalto? Como é que foi? Conta pra gente. Hoje ele botou uma faca e assaltou todo mundo. Quem trabalha com o transporte público também tem amargado a precariedade do sistema. É complicado. Os números de operadores hoje afastados pela síndrome do pânico, o estresse, é muito alto. O trabalhador ele vem, senta numa catraca, senta na cadeira para dirigir, já pensando se na viagem, na próxima curva, próxima parada, ele vai ser abordado e assaltado pelo meliante. Para aquecer mais o discurso, a passagem aumentou e a população ficou como? Reclamando do custo e da qualidade do serviço. Eu acho um absurdo, porque o transporte não é de qualidade. Superlotado e outra coisa também, os metrô demoram muito. O tempo de um para o outro demora muito. Tem hora que a gente fica meia hora esperando, entendeu? Eu acho que o valor para a qualidade do serviço é um absurdo. Nem compensa, porque o transporte está uma decadência, não está prestando para nada. Sem ar-condicionado, a demora na espera, superlotação, só vir quebrando. Aí, se eles melhorassem o transporte, poderia até aumentar, mas a condição que está horrível. Já que a gente está falando sobre melhorar o transporte, a Companhia Brasileira de Trens e Transporte Urbano, a CBTU, afirma que elas já estão acontecendo. O usuário, geralmente, ele não sente as melhorias que o metrô está fazendo uma vez de imediato. Você vê, em 2016, a grande melhoria que eu podia dizer é não paralisar o metrô. Em 2016, a gente ia paralisando o metrô em função do tamanho da degradação. Na verdade, todas as peças do metrô, a grande maioria das peças do metrô, elas não são de prateleira, você não encontra no mercado para comprar. A gente tem que solicitar o fabricante para fabricar, ele tem que abrir um espaço na sua linha de fabricação para fabricar e depois chegar a gente. Então demora um tempo. Eu acho que o usuário pode esperar uma melhoria a partir do próximo ano e até desde que a gente receba o orçamento. Vai demorar mais, é complicado, né? As mudanças nunca são para melhorar, e sim para complicar a vida do usuário. Como bem falou, a repórter Joyce Fernanda, é um tema que tem muito pano para manga para a gente discutir aqui hoje no nosso programa. Você vai participar
vai falar de sua experiência também utilizando o transporte público. A gente mostrou a situação, né, nos ônibus, também no metrô. De acordo com a CBTU, você viu, né, que a partir do segundo semestre ou no próximo ano você vai começar a conferir aí algumas melhorias no sistema. A gente vai esperar, aguardar de forma ansiosa, porque muita gente reclama do transporte público aqui da região metropolitana do Recife. Daqui a pouquinho vamos escutar os convidados de hoje, mas agora a gente quer escutar você que está em casa. Você pode ligar e participar aqui do nosso programa. Vamos lançar a enquete do dia para você ligar para a gente e responder a nossa pergunta. Hoje queremos saber de você o seguinte: você que é usuário de transporte público, você vai ligar e responder o seguinte: você tem percebido melhorias nos serviços oferecidos pelo transporte público aqui da região metropolitana? Essas melhorias são perceptíveis por você? Liga pra gente, participa! 3424-1977 é a nossa linha interativa. A partir de agora está ativa e disponível para você participar aqui com a gente. 3424-1977 e 3424-1547 são 2 números, você liga, participa. Deixa a sua pergunta também sobre o assunto, deixa a sua experiência, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. E se você tem o WhatsApp em mãos, também pode participar já com a gente no 99209-4819. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você escreve sua pergunta, daqui a pouquinho vou ler aqui sua pergunta e repassar sua dúvida aos convidados que terão o maior prazer em responder ao seu questionamento. Se você tem acesso à internet e quer participar também de forma mais rápida, entra na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço também na internet. Você pode participar respondendo a enquete, deixando sua pergunta, interagindo, deixando seu depoimento. Você pode escrever uma frase e essa frase vai passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. A gente segue aqui com os nossos convidados, vou apresentá-los mais uma vez, dizer que eles são muito bem-vindos aqui no nosso programa. Temos muito a conversar sobre o tema de hoje. Queria dar boas-vindas primeiro ao Maurício Pina, coordenador de planejamento do Grande Recife Consórcio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdo. Meus cumprimentos a todos que estão escutando o programa Assunto do Dia na Rede Brasil. Não é a primeira vez, já vim várias vezes aqui esse programa, eu disse a ele que aqui é uma cadeira cativa aqui no programa. E é uma satisfação muito grande, porque você sempre traz à tona aqui assuntos importantes para debate, que é mais do que fundamental que a população se intere desses assuntos que aqui estão sendo tratados. Também queria dar boas-vindas ao nosso segundo convidado, Márcio Santana, especialista em engenharia de transporte. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valso. Bom dia a todos os nossos espectadores. É mais uma satisfação estarmos aqui para debatermos e discutirmos, né, justamente sobre a qualidade do nosso transporte público. Para começar, né, já o nosso bate-papo, acompanhamos na reportagem várias queixas da população falando tanto do transporte coletivo, o ônibus, como também o metrô, né? A gente viu que, de acordo com a CBTU, as melhorias só para o segundo semestre ou lá para o próximo ano. E por falar, né, em melhorias, pelo menos uma, você que está em casa vai ter que esperar mais um pouco, isso mesmo. A Câmara Municipal do Recife adiou para 2023 a instalação de ar-condicionado nos ônibus que circulam aqui pela capital pernambucana, ampliando de 6 meses para 4 anos o prazo, né, previsto no projeto de lei aprovado em primeira votação no dia 7 de maio. Então, você vai ter que esperar mais um pouquinho para usufruir do ar-condicionado nesse transporte público, que é um prazo razoável, né? Com esse prazo vai ser possível sim instalar ar-condicionados para melhorar a prestação de serviço à nossa população. O que é que você poderia falar? Já começar a falar sobre isso, Maurício Pina. Ar-condicionado, ou seja, a climatização dos ônibus é um ponto fundamental, principalmente na cidade como a nossa, que o clima é quente e que a população reclama. Todas essas queixas que a população fez aqui no preâmbulo do programa são procedentes. O nosso sistema ainda não alcançou, ainda está longe de alcançar um padrão de qualidade desejável. O que ocorre é que, durante muitos e muitos anos, os investimentos públicos foram direcionados a outras áreas, inclusive no setor do transporte, privilegiando o transporte individual. Durante muitos anos se entendeu que alargar viadutos, que demolir praças para dar mais espaço para os automóveis ia resolver o problema. E é isso, a experiência mostra que isso não resolve. Pelo contrário, hoje nós temos um problema muito sério e que a prioridade realmente tem que se voltar para o transporte público. Esta última pesquisa de origem e destino, que culminou no Plano de Mobilidade do Recife, que está para a Câmara de Vereadores aprovar, revelou exatamente a forte influência do ônibus
principalmente para a população de menor poder aquisitivo. Cerca de 67% da população que tem renda salarial até 1 a 2 salários mínimos, ela se desloca para o trabalho, primordialmente de ônibus. Para estudo, isso reduz um pouco, por conta da política adotada pelas secretarias de educação de procurar local, o estudante próximo ao local de sua residência. Mas o ônibus é o transporte coletivo, de um modo geral, não vou me referir especificamente ao ônibus, o transporte coletivo é a grande maneira que nós temos de melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. O sistema ainda hoje padece de deficiências, mas durante o programa nós vamos mostrar de que maneira qual esforço está sendo feito no sentido de superar essa dificuldade. E quem é que compõe, né, esse transporte público? Quem é que faz parte desse transporte público? Que deve cobrar essas melhorias? Quem é que deve oferecer essas melhorias? E se essas melhorias elas são possíveis a curto prazo? Porque a gente vê a população reclamando bastante, já esgotada, né, de vários fatores e vários fatos que vem acontecendo com uma certa recorrência. Vamos explicar para quem está em casa quem é que faz parte. A gente lembra muito do ônibus, né, que é o transporte público coletivo mais comum. Mas só o transporte público coletivo a gente poderia compreender como ônibus ou não? Quem é que faz parte também desse sistema? Realmente, transporte coletivo é só ônibus, ok? Os outros meios de transporte complementares, um individual, como o Pina falou, como o táxi, né, eles realmente não fazem parte do transporte público. Então, quem pode exigir? Primeiramente, a população. Né? Quem custeia é o usuário. Né? E, em seguida, os órgãos responsáveis, no nosso caso aqui é o Grande Recife, não é isso, Pina, que é? Entendeu? Junto, né, com o Conselho Metropolitano de Transportes, né? E exigir e trabalharmos e constantemente, né, desenvolver isso, né? Meios para a melhoria do transporte público, né? Que tanto se fala que não é só o ar-condicionado, né? Então, a qualidade do transporte público ela não só se resume ao ar-condicionado. Existem outros fatores que nós sabemos que contribuem para a má qualidade do transporte público oferecido, que não é só privilégio do Recife, é do Brasil todo. Então, o Brasil todo se queixa da qualidade do transporte público. A gente lembrou do ar-condicionado porque a gente está numa capital muito quente, né? Mas também tem outros fatores que as pessoas pontuaram nas ruas, a questão da falta de segurança. A gente passou um período, né, com vários assaltos a ônibus, a passageiros, muita gente reclamando, problemas recorrentes. Tem alguma sinalização positiva para resolver esse problema? Houve já uma redução no número de assaltos? Que notícia a gente poderia trazer para o nosso telespectador? Bom, essa área de segurança realmente não é a minha área de segurança pública, não é a minha. Mas eu sei que o esforço que tem sido feito para combater não é fácil. Nós temos registros realmente elevados de quantidade de assaltos e o que eu sei é que o governo tem feito um esforço para reduzir isso. Mas observe o seguinte, Márcio, ou Valdson, o seguinte, eu queria inclusive fazer uma observação sobre o número que você apontou aqui no início do programa, a que você se referiu que o sistema de transporte diariamente cerca de 1.300.000 passageiros. 1.300.000. Veja, esse número corresponde à demanda catracada, ou seja, a demanda que passa nas catracas. Hoje nós temos um sistema estrutural integrado que foi concebido em 1984, portanto há 35 anos atrás, nós participamos do grupo que concebeu esse sistema estrutural integrado que é o SEI. E no SEI, o que é que acontece? As pessoas antes, para fazer alguns deslocamentos, eram obrigadas a pagar quatro passagens, 2 na ida, 2 na volta, porque não havia integração. Hoje, nós temos um sistema integrado já, não está ainda plenamente implantado, porque ainda faltam perimetrais a serem construídas, a segunda e a terceira perimetrais ainda não estão com as características de transporte de massa, inclusive a terceira perimetral tem trecho dela que nem existe. E hoje nós temos 26 terminais integrados que operam aqui na região metropolitana do Recife. Desses 26 terminais, 4 estão no corredor norte-sul, 4 estão no corredor leste-oeste, 14 são terminais integrados ligados às estações de metrô e temos mais 4 outros terminais integrados que não fazem parte de corredores metroviários nem de corredores de BRT, que são do Cabo, Macaxeira, Xambá e Rio Doce. Então, ao todo, são 26 terminais integrados. Essa demanda que você se referiu é apenas a demanda catracada. O sistema hoje transporta mais de 2 milhões de passageiros, considerando esse transporte, que você só faz o registro daquele passageiro que embarcou no primeiro veículo e, a partir daí, usou um sistema integrado. Na viagem seguinte que ele faz, ou nas viagens seguintes que ele pode usar o sistema, mais de uma vez, essa viagem dele não é registrada. E temos ainda um sistema sob trilhos, o metrô, que o metrô hoje transporta cerca de 400.000 passageiros.
Há uma questão institucional muito séria aí que envolve o metrô. O metrô não é administrado por nós. O Consórcio Grande Recife, ele é o órgão gestor das linhas metropolitanas, ou seja, das linhas intermunicipais metropolitanas, e por força de um convênio de delegação, da qual resultou a criação do Consórcio Grande Recife, que antes era a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, 2 municípios apenas aderiram, que são Recife e Olinda. Então, o Grande Recife também é o responsável pelas linhas intramunicipais, ou seja, as linhas dentro do município do Recife e de Olinda. Os outros municípios não. Mas, nos referindo especificamente ao caso do metrô, o metrô hoje é um sistema que está num processo de degradação muito grande. Ele não é administrado por nós, é federal, é administrado no Rio de Janeiro. Governo federal. A tarifa, por exemplo, não somos nós que estabelecemos. É uma coisa que fica difícil para um sistema, a gente teria que ter um sistema integrado, metropolitano, mas o metrô não faz parte do nosso sistema e transporta hoje cerca de 400 mil passageiros por dia e num processo de degradação muito grande. Por falta de recursos? Falta de recursos. Hoje o metrô tem sérios problemas de manutenção, de operação. Há 3 anos atrás, o metrô esteve na iminência de paralisar as suas atividades. O metrô opera com 25 TUEs, são 3 unidades elétricas, aquela composição que tem 4 carros, 2 motores nas extremidades e 2 reboques no meio. A composição do metrô, o TUE, transporta 1.000 passageiros em cada viagem. Mas o que ocorre? Hoje, pela deficiência, pela falta de recursos para operar e manter esses veículos, hoje já se pratica até canibalismo. O que é canibalismo? Quebra um veículo, você tira a peça de outro veículo para repor, porque não tem recurso suficiente para fazer essa manutenção. Isso, digamos assim, é suicida, porque há algum tempo vai chegar que o metrô, o receio é esse, que se realmente não houver, se não existirem recursos destinados a essa manutenção dos carros do metrô, daqui a um tempo pode ser que o metrô tenha que paralisar as suas atividades, o que seria péssimo para a cidade, ou então reduzir a sua operação apenas para alguns horários mais críticos, por exemplo, só operar no pico, o que também seria muito ruim para a população. Esses pontos, né, que foram levantados pelo Maurício, faltou planejamento? Existe não tinha como prever isso antes? E com certeza o planejamento a ele não funcionou. Né? E teria que ter todo um planejamento operacional, né? O planejamento de manutenção, no caso aí, são 14 vagões, segundo o superintendente Formoso, que estão paralisados, né? Uma falta de planejamento de manutenção. Mas eu acho também que esses 14 vagões não se quebraram numa mesma semana. Né? E a gente vê muito, Val, se falamos sobre tudo nessa área pública, é recursos. Sim. Né? Então, os gestores públicos no Brasil, eles só falam de deficiência de recursos. Né? E nós sabemos, né? Nós como gestores, né? Nós não precisamos conhecermos as ferramentas de gestão. O bom gestor ele tem que ser criativo, porque nem sempre dispomos, disponibilizados os recursos necessários para administrar. Né? Porque se disponibilizasse todos os recursos necessários para isso, era muito bom. Né? Nós sabemos que os recursos são limitados e cada vez mais vão ser mais reduzidos e vai entrar o quê? A criatividade dos gestores. Porque fica difícil, né, a população aceitar um reajuste de forma tão inesperada assim, do nada, saber que a passagem do metrô, que era R$ 1,60, vai custar daqui a alguns meses R$ 4,00. Mas observe o seguinte, Walter, no momento em que uma tarifa do metrô é congelada, e foi congelada por a decisão de um juiz lá de Minas Gerais, o que é que acontece? O sistema se degrada. Porque a tal coisa, eu sempre digo o seguinte, existe um almoço e que a conta do almoço tem que ser paga. Quem vai pagar? Hoje, o metrô, uma parcela pequena, é paga com a tarifa dos usuários. E o governo federal tem que bancar o restante. Então, por exemplo, no momento em que o usuário tem só, porque às vezes a pessoa fala assim, não, congelar a tarifa, reduzir a tarifa, que a sociedade decida sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Antes, o nosso sistema era custeado totalmente pelo usuário. A tarifa era quem bancava todos os custos do sistema. Isso criava situação insustentável, porque os custos do sistema sempre crescentes e a capacidade de pagamento da população não acompanhava esse crescimento. Então, hoje, o sistema é subsidiado. Hoje, o que é que acontece? O governo do Estado cobre quase 150 milhões de reais por ano do sistema. Se não houvesse esse subsídio, a tarifa seria muito maior. Esse subsídio abrange 45 milhões de reais por ano, é a estimativa agora para 2019, referente às concessões, que nós temos 2 contratos de concessão. Um contrato de concessão é um contrato entre as partes, entre o poder concedente e a concessionária, que tem que assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelece a licitação.
Temos subsídios referentes às linhas alimentadoras do sistema, mais 16 milhões por ano. Temos subsídios referentes ao VEM estudantil. O governo do estado decidiu estabelecer a gratuidade para os estudantes da rede pública estadual de ensino. Isso representa 41 milhões de reais por ano. Temos um subsídio também referente ao óleo diesel, que é utilizado pelos veículos do sistema, 41 milhões de reais por ano. Temos um subsídio referente à aquisição de novos veículos, cerca de 3 milhões e 200 mil por ano. Se você somar tudo isso, dá 146 milhões e 200 mil por ano, quase 150 milhões de reais por ano, que o Estado tem que bancar. Então, essa discussão tem que ser colocada na mesa para a sociedade. Às vezes a pessoa diz assim, não vamos reajustar a tarifa. Tá bom, a tarifa não vai ser reajustada. Agora o custo do sistema aumenta. Quem é que vai pagar a diferença? É o governo do Estado. Então, o que é que acontece? O governo do Estado vai deixar de investir em hospital, vai deixar de investir em escola. Alguém tem que pagar a conta do almoço. É isso que fique bem claro. Se a sociedade decidir, não, tem que o governo do Estado aportar mais recursos, vai ter que tirar de algum outro setor para cobrir esse custo do sistema. Agora, participar, né, desses recursos, né, aumentando essa tarifa, a população passa a desembolsar mais, fica difícil a gente não observar melhorias. A gente viu a promessa de melhorias daqui para o final do segundo semestre ou no próximo ano. Aí fica difícil, né, eu, enquanto usuário, investir um certo valor onde eu não tenho um transporte de qualidade. Mas, Valdo, você observa o seguinte, hoje nós temos um problema seríssimo no sistema, que é a evasão. Sim. É a evasão de receita. Se você sair daqui para Olinda, para Paulista, se você sair daqui para percorrer a Avenida Caxangá e até Camaragibe, você vai ver uma quantidade assustadora de pessoas. Você pode até admitir que algumas podem até fazer isso por necessidade, mas boa parte não. Fazem isso baseando-se naquela lei de Gerson de querer levar vantagem em tudo. Hoje nós temos linhas que 25% é de passageiros que entram sem pagar. Eles entram sem pagar de várias maneiras. Pulam o muro dos terminais de integração. Já presenciei. Outro dia eu me assustei aqui. Eu fui circulando na PE15, quando eu vi uma multidão pulando o muro do terminal da PE15 para entrar no terminal e não pagar a passagem do ônibus. Isso aí era homem, era mulher, era criança, tinha de tudo pulando o muro. Para quê? Para não pagar. Aí não fiscaliza? Quem é que fiscaliza? Bom, isso é uma questão difícil, porque você vê o seguinte, nós temos 26 terminais integrados, é difícil você estar presente em todos os locais. É a mesma coisa dizer assim, quem é que fiscaliza? Assalto, por exemplo. É impossível o governo do Estado estar cada rua fiscalizando a questão de assalto. Então, nós temos esse problema sério de evasão. Não apenas nos terminais integrados, mas também ao longo das estações de BRT. Se você for daqui para Olinda, pela PE15, para Paulista, você vê às vezes pessoas arriscando a vida, se esgueirando ali na estação do BRT para entrar no ônibus sem pagar. Isso é um problema sério, até mesmo de segurança, porque uma pessoa dessa pode vir a ser vítima de um acidente grave. Pode cair, escorregar, o ônibus vai atropelar a pessoa, e um BRT é um ônibus pesado, certamente é um acidente fatal. Então nós temos esse sério problema de evasão de receita do sistema. É a tal coisa que eu falei do almoço. Vamos almoçar aqui quando terminar o programa. Aí diz assim, não, eu não vou pagar o almoço não. Então se não vai pagar, alguém vai ter que pagar por ele. A conta vai chegar. A conta tem que ser paga. Agora a gente vai àquele rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje estamos falando aqui no programa sobre transporte público. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Joyce Fernanda é quem traz essas informações. Olá, Joyce! Olá, Valdson, um ótimo dia para você, é um prazer para mim poder estar aqui, um ótimo dia a todos. O destaque de hoje é um artigo de opinião do site NE10, o texto Muito Além do Carro. O artigo é do diretor executivo de Planejamento da Mobilidade do Instituto da Cidade, Pelope da Silveira, Sidney Schreiner. No texto, o autor traz dados bem importantes. Ele afirma que estudos feitos pelo Instituto apontam que metade da população da região metropolitana do Recife utiliza o transporte público coletivo, ou seja, ônibus e metrô, para os seus deslocamentos diários, e apenas 15% da população utiliza o carro particular. Que de todos os alunos do ensino fundamental, médio e superior, metade deles vai à aula a pé.
Para ele, o desafio fundamental da mobilidade é responder a essa demanda de forma correta e induzir as mudanças necessárias para que a mobilidade seja um fator de segurança, de qualidade de vida, de vantagem econômica, de sustentabilidade ambiental, de facilidade para a educação e da melhoria de todas as atividades da cidade. Será que falta muito para isso acontecer? Por onde começar para solucionar os problemas da mobilidade do Estado? Esses são os questionamentos que eu deixo para os especialistas no estúdio e volto com você, Valdson. Obrigado, Joyce Fernanda. Vou repassar já para os nossos convidados nessa pergunta. Foram várias perguntas que a Joyce Fernanda fez. Falta muita coisa, né, para a gente chegar até o ideal. E outra pergunta também que faço. Ela falou de 15% das pessoas que utilizam, né, mais ou menos, o transporte individual. Esse número cada vez maior, se aumentar, seria um avanço para a gente, né? Mais pessoas tendo transporte individual ou não? Vamos começar já respondendo sobre a mobilidade aqui da região metropolitana do Recife. Falta muito para se chegar ao ideal? Valdo, veja, nós temos às vezes eu discordo quando diz assim, falta de planejamento. Planejamento nós temos até demais. O Recife é uma cidade pródiga em planejamentos. Nós temos aqui o Sistema Estrutural Integrado, que é o SEI, que é a base de todo o nosso planejamento, até hoje, que já é de 1984, portanto já tem 35 anos, e que é consensual. Não houve até hoje, nem no meio técnico, nem no meio político, qualquer discordância com relação a ele. Os técnicos concordam com a implantação do SEI, os políticos também. Não houve nenhum prefeito do Recife, nenhum prefeito de município de região metropolitana, nenhum governador que se manifestasse contra o SEI. Ao contrário, todos têm apoiado. E nós temos, ao longo desse tempo, o SEI tem sido implantado. Eu me referi já aqui que hoje nós temos 26 terminais integrados. Isso cresceu muito ultimamente. Mas nós não temos ainda o SEI implantado. Eu vou lhe dizer quando é que nós vamos ter condições muito boas de termos um sistema funcionando com mais qualidade. Hoje nós temos, com base da infraestrutura física do SEI, são previstos 4 corredores perimetrais. Nós só temos, na verdade, 2 funcionando. Um é a Avenida Agamenon Magalhães e o outro corredor perimetral é a BR-101. Todas essas duas vias com problemas por excesso de demanda. No caso da BR-101, por exemplo, linhas importantíssimas do sistema trafegam lá pela BR-101. Vou dar o exemplo de uma, Barra Macaxeira, que é uma das maiores linhas que nós temos aqui no sistema, com 30 ônibus. Uma linha que foi planejada, porque essas linhas perimetrais têm uma capacidade muito grande de dar uma articulação no sistema, porque é através dela que o usuário pode se deslocar de um ponto para qualquer ponto da região metropolitana do Recife, usando o sistema integrado. Mas vejam, faltam 2 perimetrais. Não temos a segunda nem a terceira perimetrais. A Prefeitura do Recife está com um projeto das 2 já para iniciar obras. Seriam quais as outras 2? A segunda perimetral, ela inicia em Afogados. Por exemplo, a Estrada dos Remédios faz parte da segunda perimetral. Ela segue adiante, Rua Visconde Albuquerque, passa ali na Tamarineira, Rua Cônego Barata, entra em Água Fria, mas quando chega ali em Água Fria, umas vias que não tem nenhuma condição de corredor, é até um zigue-zague viário. E ela vai sair lá na frente, na Avenida Presidente Kennedy, quando cruza a Presidente Kennedy e segue adiante em direção à PE15. Aquele terminal da PE15, o famoso terminal da PE15, é exatamente o terminal que foi projetado para ser a interseção da segunda perimetral com o corredor radial da PE15. A terceira perimetral, quer dizer, a segunda perimetral existem pedaços dela, trechos, não está totalmente concluída, e além disso, os que existem não têm característica de corredor de transporte de massa. E a terceira perimetral é a mais inconclusa de todas elas, só tem pequenos trechos. Exemplo, a Avenida Recife faz parte da terceira perimetral. Entra ali no Bom Dia e desaparece. Aquele terminal que existe junto ao Hospital Getúlio Vargas é o terminal da terceira perimetral. Aquele terminal foi projetado para ser a interseção do corredor da Avenida Caxangá com a terceira perimetral. O terminal já existe, mas a terceira perimetral ainda não. A terceira perimetral segue adiante por vias que ainda não existem, cruza o Rio Capibaribe, entra ali em Casa Forte, por trás do quartel do CPOR, e depois desaparece. Sabe onde é que ela vai surgir de novo? Não. No terminal Pelópio da Silveira. O terminal Pelópio da Silveira foi o terminal projetado para ser exatamente a interseção do corredor da terceira perimetral com o corredor da PE15. E depois do Pelópio da Silveira, a terceira perimetral volta a existir. Existe uma rodovia estadual, que é a PE22, que sai da Pelópio da Silveira em direção à PE1, ali no bairro de Conceição, já na Praia de Paulista, que faz parte da terceira perimetral. Então veja, hoje, no imaginário das pessoas, para se deslocar do norte para o sul, ou é a Agamenon ou é a BR-101. Mas nós temos 2 outras opções que futuramente vão estar disponíveis, que são essas 2 perimetrais. Isso é um ponto importante para a gente poder concluir a estrutura física do SEI. E outro ponto também, sabe, Valdo e Márcio aqui, que a gente também tem essa preocupação, é o seguinte:
é com relação ao futuro do nosso sistema. A gente fica preocupado assim, o que será o nosso sistema daqui em 2030, 2040, 2050, como é que ele vai se comportar? Veja, eu vejo da seguinte maneira, alguns dos nossos corredores, que hoje funcionam com ônibus, eles provavelmente, daqui a pouco mais de 10 anos, 2030, 2040, eles não vão ter mais condições de operar sob pneus. Nós vamos ter que partir para sistema de maior capacidade. Quando você enfocou a questão do BRT, por exemplo. O BRT é um sistema interessante, mas é um sistema de média capacidade. Um sistema de alta capacidade é um sistema sob trilhos, a exemplo do metrô. Então, qual é a preocupação? É a seguinte, é provável que no ano 2030, que não está tão distante assim, a gente vê assim, o tempo passa ligeiro, como a gente estava comentando no início do programa, quando a gente vê, chega 2030. Chega o ano 2030 e cadê o corredor, por exemplo? Um corredor, vou dar um exemplo, não quer dizer que seja necessariamente esse, é uma Avenida Norte. Pode ser que um corredor como esse, no ano 2030, a demanda seja de tal ordem que o ônibus não mais atenda, que o ônibus tem um patamar também. A partir dali, ele não tem mais condição de atender. Nós teríamos que partir para um sistema de maior capacidade, exemplo, metrô. E aí vem a preocupação. Qual é a preocupação? É a seguinte, a implantação de um sistema sob trilhos é um projeto que envolve um longo tempo de maturação. Não é um projeto que surge num estalar de dedos. Para implantar um sistema de metrô, há necessidade de fazer um estudo preliminar, há necessidade de depois fazer um projeto básico, um projeto preliminar que chegue a uma estimativa de custos. É um projeto com um desembolso muito grande, é um desembolso financeiro grande, o metrô custa muito. Então tem que se partir para quê? Quem é que vai custear essa obra? Certamente o governo do Estado não terá recurso para financiar uma obra desse porte. Nem o governo federal teria que partir para quê? Para um financiamento nacional, tipo BNDES, tipo internacional, Banco Mundial, BID. E aí depois você ainda tem que detalhar os projetos, depois licitar uma obra, depois executar a obra dentro da cidade, que é sempre complicado. Eu digo uma coisa, um projeto desse não leva menos de 8 a 10 anos. Entre a vontade de querer fazer e começar o metrô a operar. Márcio, aí muita gente também se queixa, né? Porque ainda não tem, né, essa ampliação do metrô aqui na região metropolitana do Recife, por conta que, no caso, os ônibus perderiam passageiros. E às vezes tem muitos empresários, né, do setor de transporte que meio que tem uma certa influência e embarga isso. Tem alguma verdade nessa afirmação das pessoas que a gente encontra, né, que questionam a não ampliação do metrô aqui na região metropolitana? Vou provocar o Márcio agora. Com certeza. Depois o Maurício também complementa. Com certeza isso ia impactar em perdas de receitas para o sistema hoje, o modal rodoviário, que é o de ônibus. Né? Isso daí não temos dúvida. Agora que se pergunta, o metrô do Recife hoje, 25 anos, né? 85, tem 34 anos. 34. Aí se pergunta, entra governo, sai governo. E por que não houve essa ampliação do metrô do Recife para a região metropolitana norte? Valbson, né, nós temos estudos na faculdade, né? Uma das matérias que eu estou ensinando que é logística de transporte, né? Que poderia termos como expandir o metrô para a zona norte, partindo do ponto de Camaragibe ou São Lourenço e podia chegar até Goiânia. Tem um estudo, trabalho de alunos meus em sala de aula, para encontrarmos melhoria e expansão do transporte de massa, que é conhecido o metrô, né? Grandes volumes, que é característico do modal ferroviário, né? Grandes volumes e grandes distâncias. E entra governo, sai governo, e ninguém se vê falar na expansão do metrô, que com certeza iria melhorar muito a qualidade do transporte público, né, dos usuários, principalmente na Mata Norte. Aí não fazer, os empresários poderiam ter uma certa influência, né, e não contribuir para essa ampliação? Aí são questões políticas, são decisões políticas, né, que vão vários interesses, né, Pina? Só para esquentar um pouquinho. Eu desconheço a influência. Agora tem uma coisa para contar. Quando a gente passa a ficar de cabelo branco, a gente passa a ter assim, uma vantagem de começar a contar história, né? Tem história para contar. Eu trabalho nesse setor há 44 anos. Então a gente viveu muitas coisas. Por exemplo, o metrô, falou-se aqui do metrô. Nós temos hoje 2 linhas de metrô. Temos a linha Centro e a linha Sul. A linha Centro foi construída em 1985, liga a estação Recife até Jaboatão, com o ramal de Coqueiral até o TIP. Inicialmente era assim, hoje vai até Camaragibe, vai até Timbi. E temos a linha Sul, que se estende até Cajueiro Seco. E de Cajueiro Seco existe um sistema de VLT que opera até o Cabo. Muito bem. O que é que aconteceu na década de 80? No início da década de 80? Isso foi uma decisão do governo federal à época. Houve, na verdade, um grande equívoco, que até hoje perdura.
O que é que aconteceu? Naquela época, toda a política habitacional do governo existia o Banco Nacional de Habitação, o BNH, que foi extinto, e existiam as Coabs, que hoje são as CEAB, a Companhia Estadual de Habitação, que antes se chamava Coab. Todo o programa habitacional que existia aqui, na região metropolitana do Recife, era voltado para a área norte. Grandes conjuntos habitacionais foram construídos em Paulista, Arthur Lundgren, Cidade Tabajara, Jardim Paulista, em Olinda, Rio Doce, Maranguape 1, Maranguape 2, Abreu e Lima, com o conjunto Caetés. Então veja que política equivocada. Todos os investimentos em habitação eram dirigidos para a área norte. Não. E resolveu-se, no início da década de 80, por conta de um financiamento internacional no valor de 450 milhões de dólares, que o governo federal contraiu junto a bancos ingleses e alemães, aí veio a questão da construção do metrô. Então, surgiu o metrô aqui, para o Recife, e foi a nossa cidade foi contemplada. Aí, quando surge o dinheiro do metrô, onde é que vai se fazer o metrô? Na época, existia uma linha de trem ligando o Recife a Jaboatão. E o que pareceu sensato para aquelas pessoas na época foi dizer assim, vamos aproveitar a linha de trem para implantar o metrô, só que não tinha gente, que é o principal. Então o metrô foi implantado e apesar de ter uma capacidade operacional de 400 mil passageiros por dia, o metrô passou muito tempo transportando um quarto desse valor, sem ter demanda. Hoje o metrô atingiu essa demanda por conta do sistema integrado. Hoje nós temos 14 estações de metrô que são ligadas a terminais integrados. Isso faz com que a demanda do metrô se expanda e chegue a 400 mil. Mas veja que equívoco a que eu me refiro. Dirigir as pessoas a morarem em uma área e colocar o transporte em outra área. Isso aí que aconteceu. Aí, consequentemente, né, onde tem o transporte que funciona, a população começa a crescer. É verdade. Agora você vê o seguinte, hoje, para se corrigir esse equívoco, é necessário se pensar na implantação de outros corredores de metrô. E é um tempo longo de maturação, essa é a preocupação. Eu tenho um pouco mais de 30 anos de vida, né? E não vi nenhuma maturação em melhorias para a Zona Norte, que é a área que eu moro. Até agora nada. É verdade. Pouco mais de 30 anos. Mas você vê o seguinte, entre você querer a vontade política de fazer e estar implantado, é um tempo longo, como eu me referi, 8 a 10 anos. Então, se eu não queria que chegasse o ano 2030 e as pessoas dissessem assim, quem eram aqueles que estavam trabalhando nessa área há 10, 11 anos atrás. Quem foi Maurício Pina, que não fez nada pra gente? Eu estou falando aqui sobre isso, vai ficar registrado aqui em minha entrevista a preocupação com relação a isso. Porque se as coisas têm que acontecer em 2030, tem que ser começado a pensar agora. E esses planos de mobilidade estão sendo feitos, nós estamos com o plano de mobilidade do Recife, já em fase de aprovação na Câmara de Vereadores. Temos o plano de mobilidade de Olinda, da qual também nós participamos no Comitê de Gestão. Os planos de mobilidade dos demais municípios e a necessidade de um grande plano de mobilidade da metrópole, da região metropolitana. Esses planos de mobilidade contemplam intervenções desse tipo. E isso é necessário que seja colocado na pauta. Nós pensarmos realmente no futuro não imediato, no futuro a médio prazo, 2030, 2040, para saber como é que a nossa cidade vai poder se deslocar. A gente vai pensar também sobre BRT, né, a implantação desse sistema, e vamos falar também sobre a questão de 15% da população aqui da região metropolitana que tem transporte individual. A gente vai refletir mais sobre esses assuntos. 2 questionamentos para o próximo bloco do programa. Vou pedir licença aqui aos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre o transporte público e o que poderia ter sido uma solução e até chegou a ser implantado foi o sistema BRT. O modal, ele transporta 121 mil passageiros diariamente, mas os gargalos na extensão dos corredores exclusivos, invadidos por carros, não dão agilidade e impedem que o veículo ele atinja a sua capacidade. No corredor, por exemplo, Norte-Sul, que vai lá de Igaraçu até o centro do Recife. Das 28 estações previstas, 2 ainda estão em construção. Muita gente também se queixa da qualidade dessa via, né, que os veículos estão passando. E a gente vai falar agora, né, sobre o que é que seria essa solução. Muita gente esperou com uma certa ansiedade a instalação do sistema BRT aqui na região metropolitana. O corredor Norte e Sul tem 2 estações que ainda estão em construção. Muita gente se queixa, aqui também no departamento de jornalismo já mostramos várias vezes a situação da via, alguns BRTs precisando, né, fazer um certo desvio por conta da qualidade do asfalto. Planejamento teve porque o BRT não deu muito certo. Deu certo, mas não muito. O que é que seria a solução
para esse trânsito e transporte de qualidade? Por que ainda não deu certo? Pode dar certo? Waldson, veja, o BRT, como é a história do BRT? O BRT é um sistema, na verdade o BRT não é um veículo, é um sistema, né? Interessante para atender demandas, até é considerado um sistema de média capacidade. Ele atende satisfatoriamente uma faixa de demanda grande. E como é que surgiu o BRT? O BRT surgiu aqui no Brasil, em Curitiba, na década de 70. Porque na década de 70 houve um prefeito lá de Curitiba, que era um técnico, ele decidiu investir no transporte público. Na época, em 1970, ninguém pensava nisso não. Transporte público era uma coisa secundária. Vez ou outra, quando eu tenho algum pouco tempo disponível, eu faço pesquisa no Arquivo Público Estadual e é impressionante como a imprensa, na época, a população tratava os ônibus. Chamavam de trambolhos. Na época, na Avenida Rosa e Silva, na João de Barro, por exemplo, os ônibus circulavam no sentido contrário do fluxo. Os automóveis circulavam num sentido e os ônibus no outro. Aí diziam assim, os trambolhos na contramão. Aí precisa ver quem é que está na contramão. São os automóveis e são os ônibus, né? Porque circulavam em sentidos contrários. Mas os ônibus eram chamados de trambolhos e andavam na contramão. Pois bem, a mentalidade era essa. Os ônibus causavam transtornos à cidade, quando na verdade os ônibus transportavam exatamente a maior parte da população e principalmente a população de menor poder aquisitivo. Mas na década de 70 houve um prefeito em Curitiba que decidiu mudar isso. E a partir de lá o sistema começou a evoluir. O BRT é um sistema que ele herda alguns aspectos importantes do sistema sob trilhos. Dois aspectos fundamentais que melhoram muito em termos da qualidade do serviço. Um é que o embarque e desembarque é feito no mesmo nível. Existe uma plataforma nas estações de BRT, que é exemplo do metrô, o usuário não tem que subir nem descer degrau algum para embarcar ou desembarcar do veículo. Isso é um ponto importante, porque não só dá conforto ao usuário, mas agiliza as operações de embarque e desembarque. E houve também outro ponto importante, que é importante do BRT, que melhora muito a condição operacional, dá mais velocidade ao veículo, que é a questão do pagamento da tarifa ser fora do veículo. Na própria estação. Isso dá um grande ganho, porque às vezes é comum no ônibus, por exemplo, convencional, você vê o ônibus parado, como a catraca tem que ficar mais próxima da porta de embarque para evitar evasões. Aí você vê uma fila de pessoas querendo subir no ônibus para pagar a tarifa e o ônibus está parado ali perdendo tempo na viagem. Então o BRT veio para isso. Só que o R de BRT é de rápido. O BRT pressupõe que opere em faixa exclusiva ou em via exclusiva, porque isso dá ganho de velocidade. Faixa exclusiva é outro ponto importante ligado à qualidade da operação do sistema de transporte coletivo. Nós temos tido ganhos muito expressivos em termos de melhoria da velocidade comercial. Tem casos de vias aqui no Recife, foram implantadas faixas exclusivas de ônibus, que a velocidade operacional dobrou, passando a oferecer uma grande vantagem ao usuário do ônibus. Enquanto o automóvel fica no engarrafamento, o ônibus tem uma faixa reservada para ele, onde a velocidade, no caso, dobrou. Mas no caso do BRT, é necessário que ele opere em faixa exclusiva. E, infelizmente, isso não ocorre. Vou dar um exemplo. Se a gente tem gráficos de velocidade do BRT, por exemplo, na PE15. Aí na PE15 ele para nas estações e entre estações ele consegue atingir velocidades grandes, o que traz ganho de tempo de viagem para o usuário. Mas chega na frente, chega ali, por exemplo, Cruz Cabugá, chega algumas vezes que ele tem que operar conjunto com... Aí a queda é brutal, cai muito a velocidade dos ônibus. Outro exemplo, aqui no corredor leste-oeste, você tem a Avenida Caxangá com faixa exclusiva. Aquela faixa exclusiva da Caxangá é a mais antiga daqui, é de 1982. Aí quando chega ali no Benfica, desaparece a faixa exclusiva e o ônibus fica realmente numa situação desvantajosa, porque ele não é para operar dessa maneira, ele é para operar realmente de maneira adequada em faixa exclusiva. Outro ponto que você falou também foi a questão do sistema viário. Hoje nós temos problemas sérios do BRT com relação ao sistema viário. Por quê? Porque o BRT é um veículo pesado. Temos pesquisas feitas pela universidade, que nós estamos conduzindo essas pesquisas. Vou dar só um exemplo. Um BRT vazio, ele pesa 21 toneladas. Um ônibus convencional vazio pesa 10 toneladas. Quer dizer, o BRT pesa mais do dobro de um ônibus convencional. E o BRT é um veículo que ele tem condições de transportar uma quantidade muito grande de pessoas. Aqui no nosso sistema nós temos BRT com capacidade nominal de 143 passageiros, que são 34 sentados e 109 em pé. Quanto menos assentos você bota no ônibus, mais pessoas ele transporta, porque o espaço ocupado por uma pessoa sentada corresponde a 3, 4 pessoas em pé. Então você tem um layout do ônibus. Imagine, embora a capacidade nominal de um BRT seja de 143 passageiros, nós temos aqui registro de viagem de um BRT levando 180 passageiros na hora de pico. Muito desconfortável, porque a taxa de ocupação fica muito elevada, dá 7 passageiros por metro quadrado. 180 pessoas, se você considerar um peso médio de 70 quilos por pessoa, multiplicar 180 pessoas vezes 70 quilos por pessoa vai dar 12,6 toneladas de gente,
que se você somar com as 21 toneladas do ônibus, dá 33,6 toneladas. Então, é um veículo pesado. E por ser pesado, é necessário que as vias do sistema viário seja adequado a essa condição. Nós temos hoje alguns problemas que estão sendo resolvidos com relação, por exemplo, à PE15. A PE15 está com o sistema viário, a faixa, inclusive, do ônibus danificada. Agora, esse não é um problema só aqui do Recife, não. Eu conheço o sistema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 4 corredores de BRT. Tem um Transoeste, tem um Transolimpíada, o Transcarioca e outro trans lá, que eu não me lembro agora. Alguns deles estão totalmente danificados. O Transoeste, você vê a pista, uma via que tem várias faixas. Uma das faixas opera o BRT, as outras faixas estão íntegras, perfeitas. E a do BRT toda arrebentada. Então isso tem que ser visto também. Tem que ser visto também o exemplo de Curitiba, né? Muita gente elogia e diz que é um trânsito muito bom, o BRT lá funciona de fato. A gente tem que trazer também os exemplos bons de fora. Vocês, quando tratam, né, gestão e analisam o trânsito, vocês fazem isso, né, Márcio? Vamos salientar um ponto, né? Curitiba, ela tem uma característica totalmente topográfica diferente do Recife, Grande Recife. Hoje o transporte, né, de passageiros de Curitiba está dentro de um dos melhores em função dessas características de grandes corredores que justamente contribui para a celeridade, né, do sistema que, velocidades, veículos desenvolverem melhores velocidades, e isso reduzir o tempo e dar mais uma certa sensação de conforto e de qualidade de serviço para o usuário. Nós já temos, né, a nossa topografia Recife, né, não é muito diferente da de Curitiba, né, trabalhando com muitas vias, né, vicinais, né, cruzamentos, e isso dificulta muito para a mobilidade do transporte coletivo. Então, como eu falei no início, e a criatividade? Nós não temos mais condições de abrir vias. E nós, como, né, especialistas, como gestores do sistema físico, como podemos, né, melhorarmos essa qualidade? Né? Um dos pontos que melhorarmos o quê? A nossa engenharia de tráfego, ela é um pouco precária, os meninos devem concordar comigo. Em algumas vias, na nossa engenharia de tráfego, realmente ela não contribui muito. Né? Com os 26 terminais integrados, como o Pina falou, né? Então, os terminais integrados, eles não foram construídos, né, para contribuir e visando lá na frente uma melhoria no sistema de transporte público. De que forma? Né? Poderia contribuir. Se nos terminais integrados, se existisse área de estacionamento, para que pudesse existir não só a intermodalidade do veículo, como também o transbordo do mesmo modal rodoviários, como os ciclistas, como nós, usuários de veículos particulares. Né? Pronto, eu moro, né, na zona norte do Recife e queria vir para o centro do Recife. Eu poderia sair com o meu carro, deixar no terminal da Macaxeira, no estacionamento, pagar minha passagem. E pegar esse ônibus e ir para o centro. E vir ao centro. Isso seria um veículo a menos trânsito. Isso vai contribuir para a mobilidade e a melhoria do transporte. Então, isso não foi projetado lá atrás na construção dos terminais integrados. Queria contribuir muito. Se tivesse um bicicletário, né? Bicicletário, estacionamento. Eu pago a passagem. Nós não temos evento com 2 horas, que facilita muito. O cidadão vai lá, eu entro, deixo meu carro no estacionamento, passo na catraca, pago a minha passagem. Se eu passar desse período, eu vou ter que pagar outra passagem. Então, corresponderia lá o estacionamento, até cobrasse uma taxa de estacionamento, né, razoável, mas com certeza o usuário de veículo particular, ele iria fazer mais uso do transporte público. São o quê? São a criatividade que tem que existir. Nós estamos com um problema na mão. Né? Os recursos são limitados, como eu já falei aqui. Né? A área física dos grandes centros, você não tem como aumentar as vias. Né? Temos que usar a criatividade. Quanto antes, né? Para poder chegar a uma solução mais rápida. Né? Aí o BRT contribuiu muito, né? Mas é como o Pina falou, chega no momento que entra no gargalo e ele vai estar junto com o fluxo normal de veículo. Sem falar, né? Tá entendendo? Nos espertinhos, né? Espertos que utilizam. E os nossos corredores são poucos. Para que realmente o BRT viesse a atingir a sua finalidade. Ele contribuiu, uma contribuição muito grande. Mas ainda está muito aquém, né, do ideal, né? Do ideal. A gente agradece aqui a participação da telespectadora. Agora eu tenho que pedir licença aos convidados, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia falando sobre o transporte público. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora chegou aquele momento do programa que muita gente fica com água na boca. É hora da receita do dia e hoje vamos aprender a preparar um delicioso chocolate quente. E quem nos ensina é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi pessoal, muitas pessoas não conseguem resistir a um chocolate e hoje eu vou ensinar a fazer uma bebida que normalmente é consumida em dias frios, mas ela é tão saborosa que você não vai resistir e vai querer tomar a qualquer hora. Chocolate quente é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que vamos utilizar. Para a receita de hoje, você vai precisar de meio litro de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de amido de milho, 1 pitada de canela, 3 colheres de sopa de leite em pó e 90 gramas de chocolate meio amargo picado. Esta receita é bem simples de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater por aproximadamente 2 minutos. Após bater por 2 minutos, nós vamos colocar essa mistura numa panela e levar ao fogo para aquecer. Após aquecer, é só servir. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora é só se deliciar. Que delícia de receita! A gente agradece a Luciana Luna. Muito obrigado por mais uma dica aqui no programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa e lá você vai conferir a receita completa. Luciana Luna, muito obrigado e a gente segue porque tem mais coisa boa. A partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos aqui as oportunidades de emprego. 6 vagas para açougueiro, 6 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.087. 6 vagas para açougueiro. Vamos a mais oportunidades de trabalho, olha só. 61 vagas, olha só, 61 vagas para conferente de carga e descarga de mercadoria. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário a combinar. Grande oportunidade, olha só, 61 vagas para conferente de carga e descarga de mercadoria. Vamos a mais vagas de emprego? Temos agora 12 vagas para supervisor de logística, 12 oportunidades. Superior completo é a exigência, experiência exigida de 6 meses, salário a combinar, são 12 vagas para supervisor de logística. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, você vai anotar agora o telefone de contato para você ir em busca dessas oportunidades de trabalho com a ajuda da produção do programa. Vamos repassar para você, né? Se interessou, você pode ligar para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda através do 3355-2900,
2900. Mais uma vez, eu desejo a você boa sorte em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. O Sistema Público ele fica na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. Mais uma vez, boa sorte a você que está em casa. Vamos voltar a falar sobre trânsito. Tem muita gente participando sobre transporte público, que é o tema desta edição do programa. Vamos aqui a mais participações, muita gente interagindo, falando aqui do que acha do transporte público. A Cristina de Paulista, ela diz o seguinte: é necessário, em caráter de urgência, uma solução para a situação caótica que se encontra o transporte público do nosso estado. Diariamente enfrentamos uma verdadeira selva ao utilizarmos esse serviço. A demanda de usuário é grande, a quantidade da frota sempre menor. Existem necessidades bem maiores, né, para a implantação do que a implantação de ar-condicionado, é a opinião dela nos transportes. O BRT, por exemplo, na minha opinião, é um fracasso. Só continua sem atender a demanda e ainda atrasa mais o percurso da viagem, é a opinião da Cristina, que para ela, agora a prioridade não poderia ser ar-condicionado, ela queria melhorias em relação ao número da frota. Você concorda? O que a gente poderia falar para a Cristina, que mora na cidade do Paulista? Olha, o senhor falou aqui, a frota de BRT hoje são 120 veículos, que em função, né, não existiam os corredores, né, apropriados para ele. Não adianta você aumentar a frota que não exista, né, condições de tráfego. Né? Então, de uma forma geral, hoje temos média de 3 mil veículos, né, na frota do transporte público da região metropolitana de Recife. Desses 3.121 são BRT, em função de quê? Das áreas e dos corredores limitados, né, para esse sistema operacional que é o BRT. E como nós falamos no bloco anterior, o BRT ele contribui, ele ajuda, mas em função dessa deficiência de corredores, chega algum momento que ele entra, né, e faz parte do trânsito comum. E aí justamente ele não atinge a sua finalidade, que é dar celeridade no processo de deslocamento. Nem sempre o aumento de frota é a solução ideal. Porque hoje, você sabe, né, no trânsito nós vivemos com vários gargalos, com imprevistos. Bateu um veículo, estourou um pneu, parou para... Hoje, se você descer para parar o veículo, para descer um passageiro, você já provoca uma retenção. Então, nem sempre a frota, é a solução. Quer complementar, Maurício? Essa reclamação que a senhora Cristina faz é procedente. Agora, a questão é a seguinte, é que o que ela quer, na verdade, é uma oferta maior de viagens. E que essa oferta maior não passa necessariamente pelo aumento da frota. Por quê? Veja qual é o grande problema que nós temos hoje nos terminais integrados. O Márcio chegou a comentar sobre isso. Hoje, nos terminais integrados, há problemas com relação ao seguinte: o que é que temos nos terminais integrados? Temos as linhas alimentadoras e temos as linhas troncais. As linhas alimentadoras conseguem chegar aos terminais integrados com mais facilidade, porque elas ligam pontos do subúrbio até os terminais integrados, onde as condições são menos críticas do ponto de vista de congestionamento. Então o usuário sai do subúrbio, chega até o terminal integrado. E o que é que acontece ali? As linhas troncais, que operam exatamente nos corredores de grandes volumes de tráfego, essas linhas troncais fazem com que os veículos troncais, sejam radiais em direção ao centro da cidade, sejam perimetrais, os veículos ficam retidos nesses congestionamentos e, consequentemente, não conseguem chegar a tempo ao terminal. Aí o que é que acontece? Forma-se um acúmulo grande de pessoas nos terminais, a multidão, às vezes, fica nos terminais, esperando os ônibus das linhas troncais. Ou seja, se houvesse condições melhores de circulação nos corredores, os ônibus realizariam mais viagens com a mesma frota. Não é necessariamente aumento de frota que implicaria aumento de oferta. A resolução da questão da circulação, do trânsito nesses corredores, é o caso das faixas exclusivas, que nós não temos. Hoje já temos assim uma quantidade já razoável de faixas exclusivas na cidade, mas ainda aquém do que a gente deveria ter. Em todas elas nós temos pesquisas do antes e do depois. Ou seja, qual era a velocidade comercial do ônibus antes da implantação da medida, quando ele convivia misturado junto com o tráfego de um modo geral, com os automóveis, e após a implantação da medida, ele operando numa faixa exclusiva. Os ganhos são realmente impressionantes. E você veja que, mesmo assim, apesar de todos esses ganhos, essas vantagens que a população tem, uma última faixa exclusiva aqui que foi implantada na Avenida Antônio de Góes, recebeu protesto de pessoas que não se conformavam de que a Antônio de Góes tem 6 faixas.
Sim. 3 numa pista e 3 na outra. Dessas 6 faixas, pegou-se uma para destinar para o ônibus e as Faixa outras 5 azul, para os né? automóveis. Uhum. Aí o que é que acontece? Houve uma grita, que era um absurdo deixar uma faixa para o ônibus. Acontece que nessa faixa o ônibus leva mais gente do que as outras 5 os automóveis. O que é que nós Pensar no temos? coletivo falta, né? Nós temos nessas linhas que circulam pela Avenida Antônio de Góes, cerca de 94 mil passageiros por dia. Uhum. E temos dados de volumes de tráfego nessa mesma via, que registram 60 mil veículos por dia. Se nós admitirmos a taxa média de ocupação de veículos aqui na região metropolitana, conforme a última pesquisa revelou, de 1,2 pessoas por automóvel, então se a gente multiplica 60 mil por 1,2 dá 72 mil passageiros. Ou seja, o ônibus leva 94 mil em uma faixa. E os automóveis levam 72 mil nas outras 5 faixas. Mas o ônibus é que recebeu críticas porque tinha uma faixa reservada só para ele. Ou seja, dentro do limitado e exíguo espaço viário que nós temos na cidade, reservar uma faixa para o ônibus é promover uma justiça com quem realmente, ao longo daquela... porque é o modo de transporte que leva a maior quantidade de pessoas. É bem simples de entender. E essa questão que ela falou é realmente importante na medida em que a implantação dessas faixas exclusivas, das melhores condições de circulação nos ônibus, nos corredores principais, tanto radiais como perimetrais, vai fazer realmente com que ela tenha a qualidade do serviço desejada. Mais oferta, mas não necessariamente mais frota. Vamos a mais participações? Tem outras pessoas também colaborando aqui através do nosso WhatsApp. Tem uma estudante de jornalismo que não se identificou, mas fala o seguinte: infelizmente, né, o sistema de transporte público não atende nem agrada a todos. Sou estudante de jornalismo, fiz uma pesquisa sobre o assunto e nessa pesquisa chegou à conclusão a pesquisa que cerca de 70% da população está insatisfeita. Está insatisfeita. 70% da população. Quando se inclui na pesquisa, né, falando sobre inclusão social, o transporte público é muito falho. Ultimamente, um deficiente físico, né, precisou subir as escadas de um terminal, por exemplo, com a cadeira de rodas por conta da falta de acessibilidade. O Recife não está preparado também para receber visitantes. A propaganda na TV fala que é uma coisa, mas a realidade é outra, completamente diferente. Então, a qualidade do serviço não está relacionada só no bom uso do transporte público, mas no conjunto de ações de coisas, como segurança, respeito ao silêncio dentro dos metrôs, acessibilidade e limpeza. A gente reflete, né? Vimos ultimamente muitas imagens, também aqui na Central de Jornalismo a gente mostrou vendedores ambulantes dentro do transporte coletivo. A gente sabe que o desemprego está muito alto, mas será que tem como regularizar, fazer uma padronização? Ninguém sabe, vocês também podem trazer essa resposta. Falta de silêncio no transporte, ela fala também. Falta de acessibilidade e o problema na limpeza do transporte público aqui da região metropolitana do Recife. A gente agradece a estudante de jornalismo pela pontuação, né? 70% de insatisfação da nossa população, de acordo com a pesquisa que ela fez. E a gente poderia falar muito sobre o que ela pontuou. Qualidade do transporte, falta de segurança, falta de limpeza, falta de silêncio também, vendedores ambulantes dentro do metrô principalmente. Ela queixa aqui. Como é que a gente poderia começar a explorar aqui esse depoimento da estudante? Veja como a questão da percepção da qualidade é importante para quem vai observar o problema. Cada pessoa tem uma maneira diferente de perceber o que é a qualidade. Para alguns, qualidade pode ser um ônibus mais rápido. Para outros, pode ser um ônibus com mais conforto, oferecendo uma taxa de ocupação pequena, que as pessoas não precisam ficar espremidas dentro do ônibus. Para outros, pode ser o pessoal de operação mais cordial, atendendo melhor as pessoas. Enfim, cada um vai ter uma ótica diferente. Inclusive, existe uma pesquisa, que é a pesquisa da percepção da qualidade. Como é que cada um enxerga essa questão da qualidade. Alguns dão mais valor a alguns atributos, outros dão mais valor a outros atributos. Mas ela enfocou aí 2 pontos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, com relação à questão das pessoas com deficiência. Houve uma evolução muito positiva com relação a isso. Hoje, toda a frota nossa da região metropolitana do Recife tem elevador para pessoas com deficiência. Toda. Mas todos Como toda regra tem exceção, existem 10 ônibus articulados que estão sendo descadastrados agora, porque eles estão completando sua vida útil, que eles não têm. Mas toda a frota restante tem. A questão de funcionar em determinado... Muitas vezes a pessoa reclama que o elevador não funciona. Vamos ver isso e corrigir. Agora você sabe de quem parte... A ouvidoria, você sabe de quem parte a maior queixa com relação a esses elevadores para pessoas com deficiência? Dos demais usuários do ônibus. Acha que é perder tempo. Temos registro de é uma coisa desumana. Mas temos muito registro de reclamações que são feitas até por outros usuários,
que têm uma maior sensibilidade e que quando chega uma pessoa, que às vezes demora uns 5 minutos, às vezes, para uma pessoa com deficiência conseguir embarcar e desembarcar do ônibus. Às vezes é obrigado o motorista a descer. E ficam reclamando, olha a hora, não sabendo que ali tem um ser humano que não tem a mesma condição que ela. Precisa também se deslocar. Esse é um ponto. Quer dizer, houve uma evolução muito positiva com relação a essa questão do atendimento a pessoas com deficiência. E temos também outro aspecto que ela falou aí, a questão da limpeza. E vou me referir especificamente ao caso do metrô, mais uma vez. O nosso metrô aqui do Recife, quando ele foi implantado, em 1985, portanto há 34 anos atrás, era um metrô exemplar. Foi eleito em vários anos como o metrô mais limpo do Brasil. Você não enxergava um pedacinho de papel no chão. As pessoas procuravam primar pela qualidade. Mas, ao longo do tempo, isso se degradou. Eu tive recentemente aqui na Estação Recife, na estação central aqui do metrô, e fiquei chocado, surpreso, com a quantidade de lixo nas imediações do metrô. Até na linha pessoas, ali, né? Porque é comércio ambulante praticado dentro dos próprios veículos, as pessoas... Tem uma teoria que é chamada teoria da vidraça quebrada. Essa teoria diz o seguinte: se você vê um ambiente limpo, asseado, você fica até envergonhado de fazer qualquer ato que deixe ali qualquer sujeira. É a teoria da casa. Mas se a pessoa vê uma casa com a vidraça quebrada, isso estimula ela talvez a quebrar o restante das vidraças. Então, hoje temos um problema realmente com relação a isso, que passa por uma conscientização das pessoas, talvez uma vigilância maior do metrô com relação a isso. Antigamente havia uma vigilância mais intensa dos guardas ferroviários, da polícia ferroviária com relação a isso, para orientar as pessoas não ultrapassarem aquela linha amarela que tem. Enfim, havia uma orientação, que talvez por questão de recursos, isso desapareceu ao longo do tempo. E nós temos que voltar a ter o metrô que nós tínhamos no passado. Em relação à queixa que ela fala do comércio ambulante dentro do metrô, tem gente que gosta porque compra, né, alguns produtos com preço mais em conta, outros reclamam por conta do barulho e outras coisas mais. O que é que a gente poderia falar? A gente sabe que o desemprego está muito acentuado ainda aqui no nosso país, muito em alta, e essas pessoas que estão trabalhando dessa forma não têm, né, uma oportunidade e tem que se virar como pode. Teria uma solução para isso? Seria regularizar esses trabalhadores ou proibir o acesso desses trabalhadores ao metrô? Eu acho que a maneira de resolver o problema não seria ser coibido, né, através da força. Um dos caminhos seria o quê? Justamente o credenciamento, a qualificação, e toda a padronização de estabelecimentos comerciais no entorno das estações de metrô. Isso contribuiria muito, né? O outro ponto, né, é a educação do povo. Infelizmente, a gente observa aí, você vai no carro, daqui a pouco está lá um usuário no ônibus comendo pipoca, termina e joga o papel na via, onde os veículos têm, né, um lixeiro, na maioria dos veículos sem lixeiros para se colocar o lixo, né? As empresas, né, já trabalhei em empresas do sistema, todos os dias os veículos, ao ser recolhidos, eram lavados e higienizados. Não sairia nenhum veículo que não fosse higienizado, né, para a via. Então, também tem a questão da educação do povo, a conscientização e também, né, a participação das empresas, né, nesse processo. O recolhimento da frota era ser toda higienizada, não só internamente, como externamente, porque dá até um aspecto de higienização. Um trabalho educativo ajudaria a minimizar esses problemas? Com ação educativa? Porque isso é uma questão cultural. Você quer ver um exemplo? Na Copa do Mundo, os japoneses vieram assistir jogos aqui no Recife. E o pessoal ficou surpreso, porque quando termina o jogo, eles saem recolhendo tudo que eles deixaram ali para deixar o ambiente asseado da mesma maneira antes deles terem chegado. Mas aqui, não sei, às vezes vai andando na rua e vê uma pessoa joga uma lata de cerveja, joga uma lata de refrigerante, joga um pacote de pipoca na rua. Uma total falta de educação, de falta de civilidade, porque aquele lixo jogado ali vai contribuir para quando chover alagar as ruas, porque o sistema de drenagem fica obstruído. Ou seja, é um trabalho realmente de conscientização das pessoas, da educação, para que as coisas não sejam dessa maneira. E do ponto da acessibilidade, como você falou anteriormente, Evalson, né? As nossas estações de metrôs, elas não foram justamente projetadas e, né, com o intuito também visualizando justamente essa demanda das pessoas, dos usuários que têm limitações de mobilidade. Né? A escada rolante não funciona, que seria o que? O meio de transporte de massa. Os elevadores seriam as exceções para um cadeirante, que ele não tem condições de andar, né, na escada rolante. Em vez das escadarias, porque não foram feitas rampas
né? A rampa, ergonomicamente falando, ela é muito mais acessível do que a escada. E as nossas estações de metrô, pelo menos as que eu conheço, não tem rampa, só tem escada física, degraus. As rolantes não funcionam e os elevadores também não funcionam. Tem muita gente participando, dando opinião aqui, falando que seria possível, né? Era bom que multasse as pessoas que jogam lixo no metrô, outras reclamam do barulho, é muito barulho dentro do metrô, muita gente falando sobre a qualidade do transporte, mas o tempo do programa é curto. Vou pedir licença aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete, e a pergunta de hoje foi a seguinte: se você tem percebido melhorias nos serviços oferecidos pelo transporte público aqui da região metropolitana do Recife. Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, apenas 9% disseram que sim, e 91% disseram que não conseguem enxergar melhorias no transporte público da região metropolitana do Recife. E a gente espera, né, que num curto espaço de tempo esse número venha a mudar, que várias pessoas consigam enxergar de fato e que essas melhorias aconteçam de fato. Reta final para agradecer agora os convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Maurício Pina, coordenador de planejamento do Grande Recife Consórcio, professor da UFPE e também da Unicap. Considerações finais, à vontade. Valdson, mais uma vez, foi um prazer imenso participar aqui do seu programa. Você sempre traz debates importantes e atuais. E estaremos à disposição para que em outra oportunidade aqui estejamos. O tema realmente é amplo. Você vê aí a quantidade de perguntas. Talvez se a gente fosse responder todas as perguntas aqui, ia sair daqui meia-noite ou mais. Mas isso mostra o quanto o tema desperta interesse na população. Tá certo? Então agradecemos mais uma vez pelo convite e ficamos à disposição para uma outra oportunidade, sempre que necessário. Muito obrigado. Volto mais vezes. Também queria agradecer ao Márcio Santana, especialista em engenharia de transporte, também professor universitário. Muito obrigado, Márcio. Considerações finais, à vontade. Mais uma vez agradeço, Valves, pelo convite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto tão polêmico e essencial, okay, para a população usuária, né, dos transportes públicos de Recife. E acho que é um problema que é conjunto. A sociedade, né, conjunto com os órgãos regulamentadores, né, com as empresas operadoras, que com certeza, ao médio e longo prazo, poderemos chegar, quiçá, num transporte coletivo, né, de qualidade. Deus queira que sim, né? Deus permita que daqui a poucos anos o transporte ele melhore, seja de qualidade, porque a população merece. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!